Balanço Geral de volta aqui pela telinha da TV Gazeta e da Record TV. Olha só, quero te dar uma dica legal agora. Então tá bom, daqui a pouco eu te dou uma dica legal aqui na telinha do nosso Balanço Geral. Tá na hora de a gente falar de esporte, tá na hora do nosso Balanço Esportivo aqui pela telinha da TV Gazeta e da Record TV. Balanço esportivo nas férias do Senhor do Melo com a presença ilustre do Gabriel Rota. Bom dia, meu amigo, tudo bem? André. Prazeraço receber aqui, rapaz. Prazer é meu agora, substituir o Senildo por esses dias enquanto ele aproveita as férias. É verdade, mas antes da gente falar de esporte, está na hora da gente falar da companhia de todas as nossas manhãs do nosso Café com Tri. Você sabe, Café com Tri é completamente diferente, meu amigo. Grãos selecionados é aquele cheirinho especial que inunda nossas casas, tanto na embalagem tradicional como também na embalagem a vácuo. Olha só, rapaz, a gente recebeu o pessoal do Café com Tri, uma imagem aí de uma cliente mais do que especial, Lala. A gente tem aí essa imagem de uma cliente mais do que especial do nosso Café com Tri, pra gente homenagear aí o Dia das Mães que passou, uma cliente tão especial que leva, tá aí, ó, na telinha aí, põe na tela cheia aí, ó. Tá aí, ó, Café com Tri, que é tão diferente, faz na vida das pessoas a diferença completa. Deixa eu pegar o nome dela aqui para não falar, dar crédito a quem tem crédito, rapaz. É a dona Criselda Siqueira de Souza, moradora do bairro Sobral, tá vendo? Ela vai juntando os paninhos, olha lá, fez roupa de cama, fazendo o Café com Tri fazer parte da vida dela mesmo. E é assim que é, porque o Café com Tri faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas manhãs, porque a gente sabe, né, Gabriel? O Café com Tri, volta aqui pra gente, Lala. Café com Tri é o meu, o seu, é o nosso prazer diário, ó. Que beleza. Energia pra iniciar o dia. Né? É, cafezinho é bom demais, rapaz. Aqui tá dois viciados em café com força, né? A briga ali pra quem toma a garrafa de café nas nossas mãos. Agora vamos falar de esporte. Série D. Série C, Brasileirão, Série A também, um fim de semana bastante movimentado. E mais um fim de semana que não foi dos bons dos clubes acreanos, principalmente na Série D, né? Os clubes verdade, acreanos tá complicando na Série D, a situação, né, Gabriel? complicou a situação com 2 rodadas. A gente começa falando do Galvez, que no sábado foi a Manaus para enfrentar o Manaus pela segunda rodada da Série D no estádio da Colina. E o Galvez foi goleado por 5-2 pelo time manauara, que é o líder do grupo com 6 pontos, favorito, confirmando o favoritismo. Aí a gente tem imagens do jogo, 5-2 para o Manaus, não deu chances para o Galvez e a situação agora complicou do Galvez. 2 rodadas, 2 derrotas já, o Manaus com 6 pontos, o Real Ariquemes também venceu em casa, chegou a 6 pontos. Situação bem complicada agora para o Galvez, tem que buscar a vitória nos próximos 4 confrontos, 2 em casa e 2 fora, para ainda tentar a classificação em primeiro no grupo, que é muito difícil em primeiro, mas pode tentar ser um dos segundos, dos melhores, entre os melhores e segundos colocados. Agora aí, Gabriel, a gente deu para ver esses 2 gols que o Senildo Melo, que esteve lá no estádio, acompanhou pra gente. Os 2 gols, 2 contra-ataques, em que foi todo mundo pra frente e parece que chegou na volta ali, pega 2, 3 passos, chegou na cara do gol, né? Time desesperado, né, em busca do resultado também. O Galvez sabia que precisava somar pontos fora de casa, o técnico Zé Marcos sabia disso depois da derrota em casa. E aí o time acabou se lançando todo pro ataque. O Manaus, que é um time bem montado, já vem jogando junto há muito tempo, um time que tem bastante investimento, soube aproveitar as oportunidades e fez um placar elástico aí, 5-2, complicando a situação do Galvez. O técnico Zé Marco, Senildo esteve lá, apesar das férias dele. Vão começar hoje as férias do Senildo, né? Porque durante o final de semana ele teve que trabalhar, acompanhou o jogo do Manaus e Galvez e conversou com o técnico Zé Marcos logo após a partida. A gente tem aí, lá, vamos colocar o Senildo conversando com o Zé Marco aqui na tela. O diferencial é esse, né? A chance que o Manaus teve, eles mataram, né? E mais uma vez em vários erros individuais, né? A bola no nosso pé, acaba entregando o gol para o adversário.
Enfim, o Manaus foi superior no contexto geral, mereceu as vitórias, venceu a vitória e agora é trabalhar. Não existe outra palavra, não existe outro meio de melhorar, é seguir trabalhando em busca de melhorias. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Muito. Semana cheia agora para o técnico Zé Marcos trabalhar para o próximo confronto no sábado. Bota aqui na tela a tabela de classificação do grupo do Galvez. Aqui, ó, Manaus e Real Ariquemes com 6 pontos, lideram 2 vitórias das equipes nas 2 primeiras rodadas. Galvez e Santos não somaram pontos ainda. A chance do Galvez agora, o André, é que são 2 confrontos com o Santos. Um em casa e um fora de casa. Tem que vencer os 2. Tem que somar 6 pontos as 2 próximas rodadas para ir ainda tentar buscar alguma coisa depois contra Real Ariquemes e Manaus. O pior é que o primeiro desses confrontos é fora, lá em Macapá, né? É fora de casa, mas o Santos vem de 2 derrotas, então é um time que também não está bem na competição. É a chance do Galvez agora. Se não conseguir vencer o Santos, aí acho que já pode dizer adeus à Série D e começar a pensar na próxima temporada. É verdade. Enquanto isso, o Manaus vai receber o Real Ariquemes num duelo de líderes lá pelas bandas de Manaus, também no estado da Colina. Os confrontos todos no sábado da Série D do grupo do Galvez, o A2. Vamos agora, antes de falar do Atlético, o Lala, vamos falar do Rio Branco também pela Série D. Perdeu uma oportunidade ontem de ouro, né, Gabriel? Perdeu uma oportunidade de somar os primeiros 3 pontos, primeira vitória na competição e uma oportunidade também de se aproximar dos líderes. É um grupo que ainda está embolado, não é um grupo que nem o grupo do Galvez, que já 2 times se distanciaram, é um grupo ainda embolado e o Rio Branco jogando em casa, ficou no empate em 0-0 com o Fast Clube. O futebol acreano se deu mal nesses confrontos com os times de Manaus. O Fast não é de Manaus, mas é do Amazonas, né? Então o Rio Branco jogou em casa e perdeu a chance de chegar à liderança do Grupo A2 na Série D. Vamos acompanhar aí, tem imagens do jogo, Lala? Bota pra gente acompanhar o jogo do Rio Branco. Foi jogo realizado ontem à tarde no estádio Arena da Floresta, aqui na capital acreana. O Estrelão até teve um primeiro tempo legal, jogou bem, criou oportunidades, mas não conseguiu transformar essas oportunidades em gol. E na segunda etapa, o goleiro Edivandro acabou salvando o Estrelão aí de Como já tinha tido uma boa atuação no primeiro jogo lá diante do Barcelona, né? Sim, na derrota do Rio Branco por 2-1. E ele foi o grande responsável pelo Rio Branco só sair com 2-1, né? E o Rio Branco está encontrando dificuldades para fazer gols. O Rio Branco, 2 partidas, marcou apenas 1 gol. Jogando lá com o Barcelona, o goleiro do Barcelona era um jogador de linha que estava no gol e o Rio Branco não conseguiu se aproveitar disso. E ontem, mais uma vez, muitas finalizações, mas muitos erros de finalizações. O Estrelão acabou não aproveitando as chances. O empate para o Fast não foi um mau resultado, fora de casa, conquistou 1 ponto. E o grupo está embolado aí, a gente pode até acompanhar aquilo, ela bota o grupo A1 do Rio Branco, tem líder com 4 pontos, é o Fast, com esse empate fora de casa. Depois vem São Raimundo e Barcelona com 13 e o Rio Branco com 1. São Raimundo que goleou o Barcelona por 4-1 em Boa Vista no final de semana. Aí que me assusta muito isso, o Gabriel, porque eu assisti esse jogo entre Barcelona e Rio Branco pela internet e o Barcelona foi infinitamente superior ao Rio Branco. Dominou o jogo 2-1, mas ficou barato pro Rio Branco. E aí quando a gente vê que o Barcelona foi a Boa Vista, tomou uma sapecada de 4-1 do São Raimundo, a gente fica preocupado, não fica não? E se passar aí, o São Raimundo é o próximo adversário do Rio Branco, a próxima rodada aí lá. No sábado, jogou aqui no Arena da Floresta, mais uma oportunidade em casa do Rio Branco buscar sua primeira vitória na Série D. Sábado, às 5 horas da tarde, contra o São Raimundo aqui. E o Barcelona recebe no Portal da Amazônia, em Vilhena, o Fast. Jogo marcado para as 5 horas da tarde. 5 horas da tarde também. Agora, se não joga no futebol, mas podia ter saído desses 2 jogos com 6 pontos, né? Pois é, e aqui é uma vitória, embolava o grupo, totalmente, todo mundo com 3 pontos. Ficaria com 3 pontos todo mundo. Os 4 com 3 pontos. Perdeu a chance o Rio Branco, mas a situação do Rio Branco ainda é melhor do que a situação do Galvez nessa Série D. É verdade. O Rio Branco tem mais chances do que o Galvez de se recuperar. O Galvez, infelizmente, está numa situação complicadíssima. E uma semana cheia para poder trabalhar, principalmente para quem montou um time totalmente novo, como o caso do Rio Branco, e ainda não ter que viajar, é bem importante. São 2 semanas cheias que o Rio Branco vai ter para preparar esse time.
para esses 2 jogos. Para salvar esse ano do centenário do Rio Branco, que está sendo cruel com o Estrelão, salários atrasados, tem jogador até vendendo pacote de entradas por estádio. Sério isso, A situação está muito séria lá no Estrelão, infelizmente, uma crise dentro e fora de campo. Bom, mas uma notícia boa para o futebol acreano neste final de semana foi o empate do Galo. Poderia ter saído com uma vitória em Minas Gerais, mas conseguiu um pontinho fora de casa, deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento da Série C. 2 jogos com 2 empates. 2 empates, agora joga em casa, tem uma chance de se recuperar. O jogo foi contra o Boa neste final de semana em Minas Gerais e a gente tem a matéria aí, né? Pessoal, as imagens do jogo aí. O Atlético foi melhor, foi superior ao Boa, poderia ter saído facilmente com uns 3 pontos, tanto é que um dos destaques do jogo foi o goleiro do time mineiro, fez grandes defesas, pelo menos no primeiro tempo foram 2 chances reais de gol do Atlético e no segundo tempo foram 3 chances reais de gol do Galo. O Galo dominou o jogo e teve dificuldade em marcar. Isso tem sido uma tônica do Atlético nessa Série C. Em 3 jogos, o time fez apenas um gol e um gol de um jogador de meio de campo, de marcação, que foi num lance de bola parada contra o Ipiranga aqui no Florestão. Então, um ponto forte sempre do Atlético, principalmente na Série C e Série D, um time que ataca muito, que joga pra frente, que faz muitos gols, mas nesse início de Série C não tem sido assim. Acho que é uma situação que o Álvaro Miguel precisa corrigir. Aí um gol do Boa foi anulado, o jogador estava impedido. Não precisou do VAR, mas não tem VAR na Série C. Eu estava impedidão aí. Estava muito impedido aí. Agora, o Atlético pelo menos conseguiu acertar para esse jogo algo que estava chamando muita atenção do Álvaro Miguel, que era a questão da defesa. A defesa tomou 3 gols contra o Volta Redonda, tomou um gol bizonho no jogo aqui contra o Ipiranga. E dessa vez a defesa já se portou bem melhor nesse jogo contra o Boa lá em Varginha, que é sempre muito difícil jogar lá em Varginha, no Dilson Melo, no estádio do Melão. Tá aí as imagens que a gente... O Diego voltou falando na zaga, teve o retorno do Diego, que é um jogador experiente, é o capitão da equipe, retornou, então depois ele ainda não havia jogado pela Série C. Olha a defesa do Renan, rapaz, essa daí tinha endereço certo, hein? O Galo teve muitas oportunidades, não conseguiu os 3 pontos, mas esse pontinho ajudou bastante na classificação. Lá, volta aqui, bota a classificação da Série C pra gente, do grupo do Galo. O Galo respirou agora aqui na Série C, ó, tá em oitavo. Saiu da zona de rebaixamento, tava segurando a lanterna com esse ponto fora de casa, chegou a 2, e o Boa provavelmente é um adversário direto do Galo nessa briga para não cair. Agora, me surpreende a péssima campanha do Boa nesse começo de... Chegou às semifinais do Mineiro, né? Mineiro jogando pau a pau ali com o Atlético, com o Cruzeiro, ganhando do América. Teve uma queda grande nessa Série C, nesse início, pelo menos, de Série C. O líder do grupo do Galo é o Volta Redonda. Legal, Remo e Paysandu, 2 times da região norte, entre os 4 primeiros colocados do grupo. Paysandu que perdeu no sábado pro Juventude. Perdeu pro Juventude e o Remo ganhou da Luverdense fora de casa, jogando no Mato Grosso, no Passo das Emas. O Ipiranga ganhou do São José, que é o próximo adversário do Galo. É o São José em casa aqui no próximo final de semana. São José que também está aqui nessa parte baixa da tabela, 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota nesse início de competição. Vem pra cá enfrentar o Galo. Agora, essa rodada também pro Galo, a próxima, é importante, porque se o Galo vence, não deixa esses líderes dispararem. Ainda mantém essa chance que o Galo, se voltar a jogar futebol que jogou ano passado, o Álvaro Miguel conseguir ajustar, conseguir melhorar principalmente o ataque. Acho que tá faltando ainda um camisa 9 pro Galo, um finalizador. Acho que tem chances de brigar assim aí por essa 4ª vaga, talvez, para conseguir chegar à próxima fase da Série C. E no próximo final de semana aí, ó, os jogos da 4ª rodada, a Tombense enfrenta o Luverdense, Juventude e Boa, Volta Redonda e Paysandu. O Atlético recebe no Florestão no domingo o São José, jogo às 5 horas da tarde. E o Remo enfrenta o Ipiranga no Mangueirão, em Belém do Pará. O Remo que é vice-líder com 7 pontos, vem fazendo uma boa campanha. Outro confronto interessante é esse Volta Redonda e Paysandu lá no Raulino de Oliveira também. 2 líderes, 2 dos que estão entre os 4 primeiros aí do grupo. Confronto direto aí, valendo por uma dessas 4 vagas para a próxima fase da Série C. A gente tem uma sonora aí do técnico Álvaro Miguel. Vamos ouvir o que ele falou após o jogo com Boa.
Sem dúvida, foi um ponto muito importante, porque todos sabem que todas as vezes que nós vamos jogar fora dos nossos domínios, nossa equipe não dorme, porque o horário dos voos lá para o Acre é cruel. Agora volta não, quando nós voltarmos é tranquilo, nós vamos sair daqui às 18h30, aí chega lá às 22h30, então é tranquilo. Agora a volta você tem que estar 23 horas no aeroporto, então você não dorme, e nós, entre aeroporto e voo e ônibus, foram quase 20 horas para nós chegarmos aqui e ainda enfrentarmos uma grande equipe dessa que joga um futebol muito rápido, muito veloz, muito parecido conosco. Então eu fico muito feliz em ter saído com esse resultado. A partida foi uma partida muito disputada, as duas equipes procurando o gol incessantemente e graças a Deus nós saímos daqui com um grande resultado, porque você empatar fora dos seus domínios contra uma equipe que joga um futebol muito rápido, muito parecido conosco, é muito difícil após uma viagem tão cansativa. Mas só tenho a parabenizar meus jogadores e também a equipe do Boa Esporte, porque é um time muito qualificado, com um grande treinador que joga um futebol, como eu já disse, muito veloz, muito rápido, e se nós não tivéssemos os cuidados necessários, nós saíríamos daqui derrotados. Um bom resultado. Bom resultado, uma grande partida do Galo. Agora eu acho que o que não dá mais para ficar falando é ficar reclamando das viagens longas. São longas mesmo. Eles sabem, todo mundo sabe, todos os times que jogam Série C, Série D, sabem que vão ter que enfrentar essas viagens longas. Então não adianta, tem que se preparar e tem que aprender a jogar com esse desafio de chegar o time em cima da hora, de viajar um dia inteiro. Não adianta, acontece com o Galo quando vai jogar fora, acontece com as outras equipes quando vem jogar aqui, vão jogar no Nordeste. E no caso do Galo, eu falei aqui na sexta-feira, houve um erro de logística. Porque se o Galo passou obrigatoriamente no voo por São Paulo, não tinha necessidade de ir a Belo Horizonte. De São Paulo, Varginha está no meio do caminho de Belo Horizonte a Minas Gerais, na Fernão Dias. Saía dali, o tempo que foi a Belo Horizonte e voltou, tinha chegado em Varginha. Isso é uma coisa que acontece, vai ser sempre assim na Série C e Série D. Ainda vai para um lugar mais longe ainda, que vai no sul, vai para Erechim. Vai jogar contra São José, na Grande Porto Alegre, então não adianta, vão ter essas viagens longas. E como tem para o Atlético, tem para o adversário também. Verdade. Então acho que os times precisam se acostumar e trabalhar com isso, infelizmente. Esse calendário do futebol brasileiro é apertado mesmo, é complicado para Série C, Série D, Série A, qualquer clube. Falando em Série A, fim de semana teve rodada cheia e o Brasileirão está parecendo já um Paulistão. Só tem time paulista liderando esse campeonato. É verdade. Vamos conferir os gols aí, bota na tela lá os gols do Brasileirão final de semana. No sábado, Fluminense e Botafogo fizeram mais um clássico vovô no Maracanã e deu fogão. Alex Santana, de cabeça, marcou o gol da terceira vitória consecutiva no time da Estrela Solitária no Brasileirão. Final, Botafogo 1, Fluminense 0. Em Goiânia, o Goiás recebeu o Ceará e o time goiano saiu na frente com o Marlone, em gol só confirmado pelo VAR. 1-0 Goiás. O empate do Vozão veio com o estreante Thiago Galhardo, 1-1. Já nos acréscimos, veio o gol da vitória dos goianos. O uruguaio Leandro Bárcia marcou. Final, Goiás 2, Ceará 1. No domingo, o Flamengo derrotou a Chapecoense no Maraca. O rubro-negro abriu o placar com Vitinho. No segundo tempo, Lincoln ampliou para o Flamengo, 2-0. No fim do jogo, Gum, de cabeça, descontou para a Chape. Final, Flamengo 2, Chapecoense 1. No Beira-Rio, o Inter recebeu o Cruzeiro. E o Colorado saiu na frente com o Nonato, 1-0. O empate do Cruzeiro veio com Dedé, aproveitando o cruzamento de Thiago Neves, 1-1. O Inter marcou o segundo com o Guerreiro. E o terceiro com o Moledo, de cabeça. Final em Porto Alegre, Inter 3, Cruzeiro 1. Em Belo Horizonte, o choque de líderes entre Atlético e Palmeiras no Mineirão. E deu Verdão, que venceu com 2 gols de Bruno Henrique. Final em BH, Palmeiras 2, Atlético 0.
No Pacaembu, o Santos goleou o Vasco e ficou na vice-liderança. Os gols do Peixe foram marcados por Pituca, Rodrigo e Soltedo. Final, Santos 3, Vasco na lanterna 0. No Castelão, Fortaleza recebeu o São Paulo. Nas arquibancadas, homenagens a Rogério Ceni, que pela primeira vez enfrentou seu ex-clube. Em campo, melhor para o tricolor paulista, que venceu com este gol de Hernandes. Final, São Paulo 1-0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Bahia, com este gol de Rony. Final em Curitiba, Furacão 1-0. Corinthians empatou com o Grêmio 0-0. No sábado. E Avaí e CSA, que não gostam de fazer gol 0-0. Ontem também Avaí e CSA no jogo na ressacada em Floripa. Tabela do Brasileirão rapidinho lá. Vamos lá, ó. Falei Paulistão porque Palmeiras, Santos e São Paulo são os 3 líderes da competição com 10 pontos. Depois vem o Atlético com 9. Botafogo vem jogando. 3 jogos, 3 vitórias, hein? E Isso. não foram vitórias à toa, não. Vitórias com um time consistente em campo. Botafogo vem surpreendendo, acho que é o time que vem causando surpresa nesse início do campeonato. O Atlético Paranaense com 7, Flamengo que está jogando com os reservas, 7 também, venceu a Chape ontem, Bahia 6, Internacional 6, Goiás 6, Cruzeiro também com 6, o Corinthians 12º com 5, depois vem Chapecoense com 4 pontos, Ceará, Fluminense, Fortaleza, CSA também com 3 pontos, CSA já é o primeiro na zona de rebaixamento, Grêmio e Avaí com 2 e o Vasco da Gama 1 ponto. Rapaz, esse professor começa a trabalhar hoje. Vamos ver. O final de semana ficou na cachaça. Tá difícil pro Vascão. Próxima rodada agora só no final de semana. Jogos começam no sábado. Aí Fluminense e Cruzeiro. 2 jogos Fluminense e Cruzeiro essa semana, quarta pela Copa do Brasil. E depois final de semana pelo Brasileirão. E os 2 no Maraca. Atlético, Flamengo, Palmeiras e Santos, São Paulo e Bahia, Chape, Fortaleza, Goiás e Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians, Inter e CSA, Vasco e Avaí. Chance do professor aí começar com o pé direito, jogando em casa contra o Avaí, que é um adversário direto do Vasco. Verdade. Na briga contra o rebaixamento. E aí Ceará e Grêmio completam a rodada no próximo final de semana. E toda a cara de ser o jogão da rodada, Palmeiras e Santos. Né? Palmeiras e Santos. O Santos jogou muito bem contra o Vasco. Poderia ter aplicado uma goleada, só que perdeu muitos gols. O Santos teve várias oportunidades, mas acabou desperdiçando muito. E teve aquele caso com o Sidão desnecessário, né? Desnecessário. Acho que até a contratação do Sidão pro Vasco também já era desnecessário. Foi desnecessário. O Vasco não precisava. Acho que o goleiro que estava atuando estava dando conta do recado. O problema do Vasco não era esse. Também acho que não. Mas, coisas do futebol. Por hoje é só, André. Amanhã a gente volta com o Balanço Esportivo. Verdade. Antes eu quero dar os premiados da promoção do Café com Tri. Primeiro prêmio, um fogão de 5 bocas para Daristeles de Souza, lá de Sena Madureira. O segundo prêmio, sou eu, ganhei? André Santos de Rio Branco. Meu nome, meu xará, André Santos de Rio Branco, ganhou também o fogão 5 bocas. E o terceiro prêmio, a dona Geralda Borges de Rio Branco, lá do Conjunto Universitário, os ganhadores da promoção do Café com Tri do Dia das Mães. Vamos pro intervalo, na volta tem balanço ainda, até às 8h25, não sai daí não.